Meus pais querem que a família aceite o bebê da minha irmã e meu ex-marido infiel, mas agora eles terão que aceitar o desastre que causaram ao despertar minha ira. Há 5 anos cortei relações com minha irmã Giovanna. Ela é minha irmã biológica, mas às vezes a pior traição vem de um familiar. Ela estava tendo um caso com meu marido, e eles faziam isso descaradamente sob o meu próprio teto. Naquela época eu precisava viajar muito a trabalho, então não estava em casa com frequência. Meus pais moram em Idaho e eu vim para cá a trabalho depois de terminar a faculdade. Como eu já estava bem estabelecida em uma cidade grande, meus pais enviaram Giovanna para morar comigo quando chegou a hora de ela começar a faculdade. Ela é 11 anos mais nova que eu e 12 anos mais nova que meu ex-marido, então sinceramente, pensei que ele a veria da mesma forma que eu, como uma menina. Mas eu estava claramente enganada, porque um dia quando voltei de uma viagem para surpreender meu marido os peguei no flagra. Ou talvez ele também a visse como uma menina, o que acho ainda mais nojento. Mas o lado positivo é que pelo menos ele não é mais meu marido. Eu até dava dinheiro a ela de vez em quando o que nossos pais mandavam acabava. Claramente eu a apoiava muito e ela não apenas mordeu a mão que a alimentava, ela a engoliu e a defecou. Então sim, é uma ferida que ainda está aberta e que será difícil de cicatrizar. E a história com meu ex-marido foi completamente diferente. Ele era meu colega na primeira empresa em que trabalhei aqui e nos tornamos amigos rapidamente porque eu era nova na cidade. E ele me apresentou a todos os seus amigos e me levou para conhecer lugares novos. Depois de 6 meses começamos a namorar, e após 2 anos decidimos nos casar. Eu realmente o amava, não acho que possa dizer o mesmo dele. Assim de uma só vez, perdi o amor da minha vida e minha parente favorita. Foi uma época incrivelmente difícil para mim e por sorte naquele momento meus pais me apoiaram e ficaram muito desapontados com Giovanna, então pararam de falar com ela por um tempo, mas eles não podiam fazer isso permanentemente porque afinal, ela ainda estava na faculdade, no 3º ano, e ainda precisava de dinheiro para pagar a matrícula, dinheiro que obviamente meu ex-marido não podia dar a ela. Então, depois de alguns meses ela praticamente implorou para que meus pais a perdoassem e até tentou entrar em contato comigo, mas eu não respondi. Meus pais no entanto responderam, eles me explicaram toda a situação, e embora eu quisesse ficar com raiva deles, não consegui porque naquele momento eu já havia perdido tanto que não queria perdê-los também, então apenas disse que estava tudo bem, embora na realidade não sentisse isso. Enfim, depois de descobrir que os dois estavam tendo um caso pelas minhas costas, expulsei meu marido de casa e entrei com o pedido de divórcio, que demorou alguns meses para ser finalizado. Quanto antes eu me livrasse daquele peso morto na minha vida, mais rápido eu poderia me recuperar. Mas quando tudo terminou e percebi que nunca mais veria aquelas pessoas, doeu muito. Você pode tomar a decisão de se divorciar porque sabe que não há futuro naquela relação, mas isso não diminui a dor. Já se passaram 5 anos desde então e não voltei a falar com nenhum dos dois, nem sequer tenho algo a dizer a eles. As únicas pessoas com quem mantive contato são meus pais, nem mesmo mantive relação com o resto da minha família porque, para ser sincera, sei que todos sabem o que aconteceu comigo e simplesmente não consigo suportar a vergonha. Sei que não é minha culpa, mas ainda assim é um fardo muito difícil de carregar. Giovanna e meu ex ainda estão juntos, eles se casaram há 2 anos e se mudaram de volta para Idaho. Eu volto para casa para visitar meus pais, mas quando faço eles não me forçam a ter contato com ela e não precisei cruzar com ela nenhuma vez. Eles me disseram muitas vezes que gostariam que as coisas tivessem sido diferentes, de qualquer outra forma, mas que precisam aceitar seus filhos como são. Até agora isso estava funcionando porque cada um seguia seu caminho e era isso, mas recentemente o que meus pais me pediram foi simplesmente impossível e extremamente insultante. A situação é a seguinte, Giovanna está grávida. Ela anunciou há algumas semanas e recentemente decidiram organizar uma festa para comemorar sua gravidez. Até aí nada de estranho, mas ficou estranho quando até eu recebi um convite pelo correio. Obviamente decidi não ir, nem me dei ao trabalho de confirmar presença para recusar, porque se fosse uma tentativa de me fazer sentir mal ou de exibir a felicidade deles eu não lhes daria esse prazer. Contudo, depois meus pais me disseram que a ideia foi deles. Disseram também que queriam que eu aceitasse o convite e comparecesse, por Giovanna, porque agora ela seria mãe e começaria uma nova fase em sua vida. Então, segundo eles, era importante que aceitássemos o fato de que éramos uma família, uma unidade, e que deixássemos de lado todas as nossas diferenças passadas, que já havia passado muito tempo, que meu ex agora era como um estranho para mim e que poderíamos enterrar tudo. Minha primeira reação foi, o que há de errado com vocês? Não é como se tivéssemos brigado por uma bobagem, como uma boneca ou algo assim quando éramos crianças. Isso foi algo enorme que aconteceu comigo. Giovanna e meu ex arruinaram minha vida naquela época, e eu jamais vou esquecer ou perdoar nada disso. Para mim é como se eles estivessem mortos. Pode sair Jesus ou Buda da minha irmã, mas isso não vai mudar minha relação com eles. Então, meus pais me disseram que eu deveria esquecer tudo e aparecer na festa de anúncio de gravidez dela foi a coisa mais absurda que já ouvi. Estávamos conversando por telefone quando tivemos essa conversa e eu lhes disse diretamente que eles já estão velhos demais para consumir cogumelos alucinógenos. Eles me fizeram parecer uma idiota na frente de toda a família. E essa era a razão pela qual eu não tinha ido a nenhum evento familiar nos últimos anos. Eu sabia que eles estariam lá e simplesmente não suportava a ideia de que agora estavam juntos depois do que me fizeram. E naquele momento, enquanto eu explicava por que isso era completamente impossível e uma expectativa absurda, meus pais ficaram bastante irritados. O argumento deles para defender essa ideia, digna de seres não pensantes, era que este seria o primeiro neto da família, talvez o único, e eles queriam que ele nascesse em um ambiente familiar unido. E nossa,
Como isso me doeu, meus problemas de infertilidade têm sido algo que aumentou imensamente meu sofrimento nos últimos anos. Meus pais sabem perfeitamente que antes de descobrir que meu marido me traía com Giovanna estávamos tentando ter um filho há quase um ano, mas simplesmente não acontecia. Depois do divórcio durante o último ano venho tentando engravidar por meio de fertilização in vitro com doadores anônimos e já passei por 3 ciclos, todos sem sucesso. Tem sido realmente frustrante porque os médicos não têm ideia do que está causando isso e estou arrasada, porque eu realmente quero um filho, sempre quis um, e mesmo não tendo um marido isso não me impediria de realizar meu sonho. Sei que seria uma boa mãe, e o fato de não poder ter isso já me machuca. Todo o assunto torna tudo pior porque simplesmente me faz sentir que Giovanna ficou com tudo que era para ser meu. Sei que não é racional, mas é impossível não guardar rancor neste momento. E para completar, aquele comentário que meus pais fizeram, que como Giovanna lhes dará o primeiro neto da família eu deveria simplesmente deixar tudo no passado e aparecer, pelo menos para fingir que os perdoei e manter a paz familiar, me afetou profundamente, doeu muito. Então decidi encerrar a chamada quase imediatamente já que estava irritada com eles, e depois os bloqueei porque neste momento não quero ter nada a ver com eles. Não digo que seja para sempre, mas não quero continuar ouvindo súplicas para que eu faça isso. Mas como tudo isso não me fez sentir tão bem quanto eu pensei que faria, decidi contatar meu ex anos depois de tudo que aconteceu. Finalmente o desbloqueei nas redes sociais porque eu nem tinha mais certeza se tinha o número dele. Escrevi uma mensagem e disse que esperava que ele pelo menos fosse feliz agora depois de arruinar minha vida, e que ele e Giovanna haviam ficado com tudo que deveria ser meu, e que todos estavam celebrando como se eles realmente valessem a pena. Eu disse que odiava os dois e que esperava que sentissem cada pedaço da miséria que eu senti nos últimos 5 anos, e então sem pensar muito enviei a mensagem, mas agora me arrependo porque eles estão prestes a ter um bebê, independentemente de tudo que aconteceu. Não quero ser o tipo de pessoa que deseja o mal a um bebê, porque sejamos realistas, o bebê não tem culpa de nada. E não vou mentir, me sinto péssima pelo que disse porque acho que foi totalmente desnecessário, e depois de tantos anos eu deveria ter superado. E mesmo depois do que meus pais disseram, eu não deveria ter descarregado minha raiva e frustração nele, porque está claro que eles não se importam e não vale a pena. Mas acima de tudo, sinto que o que eu disse faz parecer que desejo mal ao bebê, e não há como voltar atrás, por isso me sinto muito culpada e acho que deveria me desculpar. Já se passaram 48 horas desde que enviei essa mensagem e sei que ele a viu, mas obviamente não me respondeu. Então, ainda tenho a oportunidade de consertar as coisas e me desculpar, mas não tenho certeza se devo fazer isso, porque depois de tudo que aconteceu, seria muito estranho me desculpar com ele. Eu sou a errada por dizer ao meu ex-marido e à minha irmã que espero que sejam miseráveis agora que estão esperando um filho? Edição. Não mencionei no texto original porque não achei que fosse relevante, mas entendo porque outras pessoas consideram que eu deveria ter dito. Então, para deixar claro, minha irmã tinha 18 anos quando saiu de casa, legalmente já era uma adulta. Eu tinha 29 na época e meu marido tinha 32. Acredito que quando o caso deles começou ela devia ter cerca de 19 anos. Então sim, foi tudo bastante perturbador, mas infelizmente não foi ilegal. Caso contrário eu certamente o teria denunciado, mas ela não era menor de idade. Então não havia muito que eu pudesse fazer a respeito. Agora ela tem quase 25 anos, porque tinha 20 quando descobri, e meu ex-marido tem quase 40, então ninguém mais acha isso estranho ou repulsivo. Mas bem, não vamos esquecer como tudo começou. Atualização. Muito obrigada por todos os comentários e conselhos. Li tudo. Há pessoas que me recomendaram terapia e eu li. Certamente isso poderia me ajudar, não vou negar. Embora também haja pessoas dizendo que meu rancor por eles é justificado com tudo o que fizeram. Concordo com as duas coisas, mas viver com rancor é a pior coisa que pode acontecer a alguém. É como viver em uma prisão criada por seus próprios pensamentos que não te permite seguir com sua vida. Por isso acho que a terapia pode ser a melhor coisa a fazer. Mas vamos à atualização. 3 dias depois de enviar aquela mensagem decidi não me desculpar, porque no fundo do meu coração sei o que realmente quis dizer, e sei que apenas dizer que desejo que eles sejam miseráveis não vai fazer com que realmente sejam. E claro, sei com certeza que não desejo nada de mal ao bebê, mas seja como for, não tenho por que me desculpar por nada disso. Enfim, a mensagem já foi enviada e não posso voltar atrás. A única coisa que posso fazer agora é esperar pelo melhor e rezar para que eles não levem isso adiante. Enviei em um momento de raiva e isso é algo que eles deveriam entender. Acho que se falarem com meus pais sobre isso saberão exatamente por que a enviei. Porque a mandei no mesmo dia em que tive aquela última discussão com eles. E mesmo que interpretem mal, mesmo que acabem pensando que estou apenas sendo mesquinha sem motivo, não faz diferença. Não me importo com o que pensam de mim. Eles não me importam mais de forma alguma porque acho que finalmente superei tudo isso. Nos últimos 5 anos tive muito cuidado para não contatar essas pessoas, para não dizer nada negativo como o que acabei de dizer, mas acho que era exatamente isso que eu precisava fazer para tirar isso do meu sistema. Sendo muito honesta, embora soe cruel, me sinto muito melhor depois de enviar aquela mensagem, porque sei que ele viu, e com toda a probabilidade Giovanna também, e agora eles sabem que eu os odeio. Não acho que precise ser muito inteligente para saber disso, mas agora não há como negar. Acho que era disso que eu realmente precisava, acho que só precisava ser um pouco mesquinha, só desta vez para desabafar de verdade. E agora que está feito, não entendo por que estava tão abalada com tudo isso em primeiro lugar, agora me sinto muito mais leve, sinto que não estou mais me reprimindo. E apesar do que me fizeram, fui digna por 5 anos até que tentaram me arrastar de volta para suas vidas, e foi aí que finalmente perdi o controle. Acho que isso é válido e justificado.
Atualização 2. Para contextualizar, já se passou uma semana desde a última vez que publiquei aqui, e como eu disse, não pedi desculpas ao meu ex. Eu pensei que a esta altura todos estariam furiosos com o que escrevi naquela mensagem porque presumi que meu ex devia ter mostrado a mensagem para Giovanna e que ela teria mostrado aos meus pais. E embora eu os tenha bloqueado, pensei que certamente estariam procurando uma forma de me contatar para exigir um pedido de desculpas. Parecia a coisa mais lógica acontecer e eu já estava mentalmente preparada para isso. Mas não estou preparada para o que está acontecendo agora. Fui pega completamente de surpresa porque jamais pensei que meu ex-marido tentaria entrar em contato comigo, muito menos da forma como fez. Eu o bloqueei novamente há alguns dias para encerrar este assunto e voltar à minha vida, mas há 2 dias ele tem tentado me mandar mensagens de outro número. Eu ia bloquear esse também, mas sinceramente, a curiosidade me venceu porque eu realmente queria saber o que ele tinha a dizer. No entanto, até agora ele não disse nada significativo, apenas tem mandado mensagens dizendo que precisa falar comigo, que leu o texto e acha que deveríamos conversar por telefone ou nos encontrar pessoalmente para resolver as coisas. Não sei o que ele está pensando porque claramente não há nada a ser resolvido entre nós, não temos mais nada a ver um com o outro, então não entendo por que ele está fazendo isso. Estou em uma posição muito estranha neste momento, não sei o que fazer, também não sei o que ele está tentando. Além disso, comecei a suspeitar que talvez ele não tenha contado nada para Giovanna e meus pais sobre a mensagem porque tudo permaneceu muito quieto da parte deles. Como isso não aconteceu, estou começando a pensar que ele guardou para si, o que se você me perguntar, torna tudo ainda mais estranho. Sinceramente, não sei o que dizer neste momento. Se alguém tiver algum conselho para mim, por favor, me diga. Eu não diria que estou entrando em pânico, mas sei com certeza que algo estranho está acontecendo. Atualização 3. Bem, há 4 dias postei aqui sobre o comportamento estranho do meu ex-marido. Fiquei intrigada por um tempo, mas como todos nos comentários me disseram que eu deveria bloqueá-lo, foi o que eu fiz. Na verdade, eu já tinha planejado isso porque conversei com alguns amigos e eles me disseram que isso não era um bom sinal. Então, em vez de me deixar levar pela curiosidade, eu deveria cortar o mal pela raiz. Há 2 dias eu o bloqueei e pensei que era hora de seguir com minha vida e deixar tudo isso para trás. Consigo viver com a curiosidade, mas esta manhã tive o maior choque dos últimos 5 anos. Acho que foi ainda mais impactante do que descobrir que Giovanna e meu ex estavam tendo um caso. Meu ex-marido apareceu na porta da minha casa esta manhã e eu literalmente não tinha ideia do que dizer ou fazer. Falando em surpresas, esta é uma que eu não esperaria nem em 1 milhão de anos. Fui pega ainda mais de surpresa porque abri a porta e lá estava ele. Se tivessem pendurado na minha porta um palhaço aterrorizante que caísse bem na hora em que eu abrisse teria sido menos surpreendente. E acho que minha reação também o pegou de surpresa. Para quem pergunta como ele me encontrou, é fácil. Eu não me mudei da minha antiga casa porque, sendo honesta, apesar das lembranças é um bom bairro e um lugar conveniente para morar já que fica perto do meu escritório. Depois que abri a porta ele nem disse nada, simplesmente me abraçou e começou a chorar, e isso foi ainda mais estranho porque não era nem de longe o que eu esperava. Eu não o abracei de volta nem nada, eu estava em modo o que está acontecendo aqui? Será que ainda estou dormindo e não acordei? É um sonho bom ou um pesadelo? Nem consegui processar direito até que ele me soltou, se sentou no sofá e começou a falar. Porque sim, ele aproveitou minha confusão e entrou em casa como se ainda morasse ali, o que me tirou do transe. Eu disse para ele ir embora, mas ele respondeu que tinha viajado de longe, que precisava falar comigo e blá, blá, blá. Ele me disse que estava ali porque queria consertar tudo o que havia acontecido no passado e que estava muito decepcionado consigo mesmo, e que se sentia assim há 5 anos. Disse que tentou fazer as pazes com o fato de que eu não estava mais lá, que foi ele quem arruinou tudo, que eu nunca voltaria e que ele teria que ficar com a Giovanna, mas aparentemente nunca conseguiu aceitar isso de verdade. Ele me disse que durante esses 5 anos tentou se convencer de que Giovanna era a pessoa certa para ele, mas claramente não é. E agora que eles estão esperando um bebê, ele está ainda mais perturbado do que o normal. E quando recebeu minha mensagem ele simplesmente soube que nossa história de amor era uma que estava destinada a acontecer. Disse que tinha vindo até aqui não só para falar comigo, mas para tentar me convencer a dar uma segunda chance ao nosso casamento. Achei muito estranho porque o conteúdo daquela mensagem não era exatamente algo que o faria querer voltar para mim de repente. Eu literalmente disse a ele que ele era um lixo, que nunca o perdoaria e que só desejava miséria para ele. Mas ele interpretou como algo que dizia: eu te amo, não consigo viver sem você. Vou ir até a minha cidade para me pedir desculpas para que eu te aceite de volta enquanto você espera o bebê da minha irmã. E acredite, eu reli o que enviei caso eu estivesse em algum tipo de transe quando escrevi tivesse digitado outra coisa, mas não, dizia que eu o odiava e desejava o inferno mais quente que ele pudesse encontrar. Então, ele aparecer na minha casa esperando que eu o aceitasse de volta, acreditando que isso realmente iria funcionar, é simplesmente absurdo. Eu entendi tudo bem rápido, sabia que ele só estava ali porque estava com medo do bebê, mesmo aos 40 anos ele simplesmente não está preparado. Há pessoas que não são feitas para o casamento ou para a paternidade, e no caso do meu ex, para a fidelidade. E tudo bem, a menos que decidam se comprometer de qualquer maneira, sem ter certeza, e depois arruinem a vida de outros, assim como ele arruinou a minha. Ele estava a caminho de arruinar a vida de Giovanna também. Não que eu me importe com a vida de Giovanna, mas quero ressaltar o padrão que ele está seguindo, um padrão que não fala apenas de sua falta de compromisso, mas de sua capacidade de enganar, que está em outro nível. Surpresa com isso? Não. Quem trai uma vez, trairá outra.
Enfim, depois de ouvi-lo eu disse que não havia a menor chance de eu lhe dar outra oportunidade. Eu não ia ficar com a roupa íntima usada da minha irmã. Se minha irmã gostava da minha, eu não ia discutir seus fetiches. Disse que agora que o tinha ouvido não tinha mais interesse em continuar a conversa. Eu disse que ele tinha que ir embora imediatamente, que não havia como voltarmos e que este era o maior erro de sua vida. Voltar acreditando que eu o aceitaria de volta sem mais nem menos. Porque agora eu definitivamente iria contar aos meus pais, e eles sem dúvida contariam para Giovanna e ele teria que enfrentar as consequências. Pensei que ele me imploraria para não fazer isso, mas não o fez. Ele apenas disse que fez o que achava certo e que nos últimos 5 anos tentou me superar sem sucesso, então pensou que valia a pena tentar mais uma vez, e que se eu decidi que não queria voltar com ele eu devia ter minhas razões. Claro que tenho. Minha principal regra para namorar um homem é que ele não tenha dormido com minha irmã quando ela tinha 19 anos, mas ele disse que respeitaria minhas razões e que iria embora. Antes de sair ele me disse que sempre iria me esperar, o que na minha opinião, é pura bobagem. Assim como ele me esperou anos atrás, quando eu voltava de minhas viagens, para não dormir com a minha irmã. Claro, como não? Mas bem, foi o que ele disse. Estou apenas transmitindo suas palavras. Ele me disse que eu podia contar a quem quisesse o que aconteceu aqui, que eu estaria lhe fazendo um favor. Tudo me pareceu inexplicavelmente estranho, a menos que ele quisesse que isso se encarregasse de terminar o relacionamento com minha irmã. De qualquer forma, eu sabia que tinha que contar aos meus pais, mas não podia fazer isso sem provas. Mas ele concordou que eu gravasse suas palavras quando ele dissesse por que tinha vindo. Também decidi enviar as gravações das câmeras de segurança que mostram sua entrada e saída da casa. Depois escrevi uma mensagem contando tudo o que havia acontecido, tudo o que ele disse com o áudio claro. E deixei bem claro que nada aconteceu entre nós porque sabia que essa seria a primeira coisa que eles assumiriam. Deixei claro que não fizemos nada e que eu não estava tentando colocá-lo em apuros de propósito. Estava apenas sendo honesta. Agora cabe a eles acreditar em mim ou não. No final do dia, apenas fiz o que me parecia certo. Então, enfim, vamos ver o que acontece agora que tudo já está feito. Atualização 4. Bem, já se passaram alguns dias desde que contei tudo aos meus pais. Não sei exatamente no que eles acreditam, mas sei com certeza que Giovanna e meu ex estão em processo de divórcio. Não posso dizer que não previ isso. Eu praticamente sabia que isso ia acontecer desde o momento em que enviei tudo para meus pais, mas que acontecesse tão rápido foi algo inesperado. Pensei que Giovanna provavelmente lhe daria uma chance já que está grávida e que eles provavelmente tentariam fazer terapia ou algo do tipo, mas suponho que eles já deviam estar tendo problemas, ou talvez pensem que algo deve ter acontecido no dia em que ele veio me visitar. E sim, eu sei, era isso que meu ex queria que eu fizesse, o trabalho sujo por ele. Mas eu também não ia manter seu segredo, entre aspas. Talvez não fosse a intenção dele que eu contasse e por isso ele disse para eu fazer esperando que eu caísse nessa armadilha. Enfim, o certo era contar e foi o que eu fiz. Independentemente do que eles realmente acreditam, sei que estão se divorciando. Ainda não estou em contato com o resto da minha família, então na verdade foram meus pais que me contaram. Eles me agradeceram há alguns dias depois que lhes enviei tudo, e me disseram que graças a tudo isso e a evidência contra meu ex, Giovanna havia solicitado o divórcio. Sei que eles não estavam falando sério, provavelmente estavam sendo sarcásticos, mas seja como for, acho que já cumpri meu dever, e agora o que quer que aconteça é problema deles. É triste que as coisas tenham terminado assim para todos eles. Meu ex literalmente destruiu uma família inteira porque simplesmente não conseguiu decidir o que queria da vida, e isso é realmente patético. Mas tudo bem, porque eu sei que o karma sempre volta, e sei que é exatamente isso que vai acontecer com todos eles. Atualização 5. Podemos dizer que tive uns meses de loucura, talvez mais do que isso. Todo este tempo tem sido uma montanha-russa. Algumas coisas foram boas, outras nem tanto, mas a situação é esta. Vamos começar dizendo que tenho feito terapia e isso me ajudou enormemente. Encontrei uma terapeuta excepcional que me ajudou mais do que se pode imaginar. Inclusive, ela me encorajou a reconsiderar a fertilização in vitro. Ainda não tentei, mas ela acredita que o estresse por tudo que vivi e não resolvi pode ter jogado contra mim. Então, a ajuda dela não está apenas me servindo para me sentir melhor comigo mesma, mas também para tentar novamente. Acontece que havia coisas que eu não sabia sobre a relação entre meu ex-marido e minha irmã. Uma delas é que meu ex suspeitava que o bebê poderia não ser dele. Assim, quando o bebê nasceu ele exigiu um teste de paternidade. O teste deu positivo, então agora ele tem que arcar com a pensão alimentícia. Mas o simples fato de meu ex pedir um teste fez com que minha irmã tivesse um colapso nervoso e acabasse confessando que havia sido infiel. A desculpa dela? Que era jovem e que não se conectava tão bem com meu ex-marido, mas sim com o suposto amante que era próximo de sua idade. Meus pais descobriram e me ligaram para reclamar dela, porque eu não os havia bloqueado novamente. Disseram que não podiam acreditar que ela havia caído em uma infidelidade novamente, que não deveriam tê-la perdoado, que estavam muito decepcionados e outras coisas do tipo. Em um momento pareciam até estar defendendo meu ex como se ele fosse uma vítima, entre aspas. Mas o mais importante, parecia que estavam mais irritados com minha irmã porque ela não fala com eles do que pelo que ela fez. Aparentemente ela os culpa porque a intervenção deles no início da minha história foi o que levou meu ex a tentar me reconquistar, o que por sua vez acabou com o casamento dela. Tudo isso enquanto ela o traía e nem sabia se o bebê era ou não do marido. E assim estão as coisas. Meus pais e minha irmã não se falam. Meus pais estão sem o neto. Minha irmã está com um bebê recém-nascido em processo de divórcio, recebendo uma pensão alimentícia que não é suficiente e procurando trabalho. E meu ex pagando por um filho que é seu.
Mas para uma ex-esposa que lhe foi infiel, para minha sorte eles me deixaram em paz depois que passei uma tarde de domingo bloqueando qualquer mínima possibilidade de contato com eles. Edição, a quarta é a que vale. Sei que não é esse o ditado, mas estou grávida e muito feliz que minha vida finalmente tenha outra cor. Não me certificar de que meus pais não saibam nada sobre este bebê. Não haverá publicações minhas sobre isso. Não quero que eles tentem recuperar a relação agora que vão ter um segundo neto.